Meus amigos, o mundo não gira, ele capota. E acabou de capotar para Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Olha só como são as coisas, hein? O karma não perdoa. E chegou pro Davi Alcolumbre, pro Narcolumbre, ou Batoré, como também é conhecido aí nas redes sociais, né? Vocês se lembram que André Mendonça, à época, indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo, ele teve a sua sabatina postergada ao máximo. Por quem? Por Davi Alcolumbre, que era presidente da CCJ. Ele foi o ministro indicado ao Supremo que mais aguardou para ser sabatinado. Vejam só, ele aguardou cerca de 5 meses, 141 dias, para ser mais exato. Foi o ministro que, de longe, mais aguardou para ser sabatinado, e o responsável por isso foi Davi Alcolumbre, que, como presidente da CCJ e meio que oposição ao governo Jair Bolsonaro, né, porque não estava havendo diálogo entre governo federal, Jair Bolsonaro, e o Congresso, né, a gente sabia de que tipo de diálogo o Alcolumbre estava se referindo, né, aos diálogos cabulosos que existia e voltaram a existir agora no governo Lula, mas no governo Bolsonaro não rolou. E aí o Alcolumbre, claro, não gostou disso e postergou ao máximo a indicação de Mendonça. Pois bem, agora vejam só como são as coisas, né? O Alcolumbre está comendo literalmente nas mãos do Mendonça. É isso aí. Bom, teve alguns dados que foram remetidos para a CPMI do INSS relativos a questões do consignado envolvendo o Master, portanto envolvendo o Vorcaro. E dizem as más línguas, a gente não tem acesso ainda, não podemos afirmar com certeza, mas dizem as más línguas que tanto o Alcolumbre quanto pessoas ligadas a ele, quanto pessoas ligadas aí a membros importantes lá do Congresso estão envolvidas nessa questão do consignado, dos consignados e do Banco Master, né? Não sei. Mas esses documentos estavam sendo retidos pelo Davi Alcolumbre e foram remetidos a ele pelo Toffoli, que antes era relator do caso. Agora, como é o Mendonça, olha só o que aconteceu. Relator André Mendonça desmonta a decisão de Toffoli e determina que Davi Alcolumbre devolva à Polícia Federal dados sigilosos de Vorcaro. Quer dizer, ele estava mantendo com ele aquela informação, aqueles dados, aqueles documentos, e agora vai ter que remeter, vai ter que devolver para a Polícia Federal. E o Toffoli tinha mandado para ficar com ele, porque o Toffoli sabia que com o Alcolumbre iam estar seguros, né? Seja lá que interpretação você dê para essa palavra nesse contexto e nesse momento. Mas talvez o Toffoli tenha entendido dessa forma. Não, com o Alcolumbre esses documentos vão estar seguros. Por que não com a PF, que é quem tem o dever de investigar? Fica aí o questionamento, né? Vou deixar essa pergunta no ar. Bom, outro ponto importante, né? É só para contextualizar essa questão do karma, tá? Mudando um pouco de assunto aqui, a questão do inquérito das fake news. A OAB parece que acordou. A velha mídia também. Eles estão reclamando aí de censura, estão reclamando que Alexandre de Moraes está violando a lei e a Constituição. Agora, tudo bem, antes tarde do que nunca, mas só agora? Após quase 7 anos, a OAB pede encerramento do inquérito das fake news e outras investigações perpétuas no STF. Bom, para quem estuda o mínimo de direito, eu gosto muito de direito, gosto de ler a Constituição, gosto de me manter informado, né, entender como as coisas funcionam. E qualquer estudante de direito sabe que inquéritos têm prazos de validade. Você pode abrir um inquérito, não como o STF abre atualmente, né, mas quando a autoridade policial ou o Ministério Público pede a abertura de um inquérito, ele tem um prazo para acabar. Esse prazo ele é prorrogável por igual período. Varia um pouquinho, mas geralmente, falando-se de um inquérito comum, nós estamos falando aí de 6 meses. Esse é o prazo geral e comum que se tem para um inquérito. O inquérito das fake news, aberto de ofício, o que não pode acontecer, pelo Supremo, na verdade, pelo ministro Dias Toffoli, que à época era presidente do Supremo, e entregue sem sorteio para o ministro Alexandre de Moraes, está aberto há 7 anos, basicamente, sem ter descoberto absolutamente nada, para ser até redundante. O nada só pode ser absoluto, não é? Mas sem ter descoberto absolutamente nada. A premissa era, há um grupo orquestrado e ordenado e coordenado e sabe-se lá mais o quê, para atacar, nas redes sociais, né? Para atacar o Supremo,
para atacar os ministros do Supremo, quando na verdade há apenas influenciadores, blogueiros, youtubers, pessoas que postam nas redes sociais críticas válidas ao Supremo e a ministros do Supremo. Porque as pessoas não podem ver caladas arbítrios acontecendo, né? E, legitimamente, as pessoas criticam. Afinal, o próprio Alexandre de Moraes diz que quem não quer ser criticado, que não se ofereça para a vida pública, não é? Então, qual o problema? Mas o inquérito foi aberto com essa premissa e não foi concluído até hoje. Que crime o inquérito das fake news descobriu? Qual crime? Qual organização criminosa que atua nas redes sociais para atacar uma determinada instituição? Bom, a gente viu recentemente que influenciadores foram contratados para atacar uma certa instituição, o Banco Central, para legitimar aí, de repente, uma ação por parte do Banco Master, não sei. E alguma coisa foi feita? E esses influenciadores ou a pessoa que contratou eles foi incluída no inquérito das fake news? Não, nada aconteceu. Então parece realmente que foi um inquérito aberto apenas para perseguir a direita, para legitimar ações que se desencadearam até hoje contra exclusivamente figuras de direita. Parece, não é esse o caso? Pois bem, vamos ver agora, né, até onde vai esse surto de sanidade da OAB, né, e também da velha mídia. Talvez, agora que eles viram que a água bateu no bumbum, eles continuem aí com as denúncias. A gente espera que sim, né? Agora, mudando mais um pouquinho de assunto, foi divulgado bastante aí que esse fim de semana o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, arquivou o pedido da Polícia Federal para encerrar a investigação contra o Toffoli. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, havia um pedido da Polícia Federal para retirar o Toffoli do caso do Banco Master, alegando suspeição. Né? Olha, o nome do Toffoli está envolvido aqui, então ele é suspeito para julgar esse caso, tira a relatoria dele. Isso que a PF tirou, isso que a PF pediu. Né? Até uma discussão ali se a PF era competente para fazer esse pedido ou não, mas não é o ponto aqui. O ponto é, o ministro Fachin arquivou esse pedido, por quê? Porque o Toffoli não é mais relator do caso. Agora é o Mendonça, então não tem por que continuar com esse pedido aberto. Foi só isso que aconteceu. A investigação continua em curso. A PF, inclusive, diz que tem indícios de que o Toffoli cometeu corrupção passiva. É um crime. Crime. Se não me engano, de 2 a 8 ou 10 anos de cadeia mais multa. Negócio grave, né? Não estamos falando só de impeachment, não. É também de provável cana, se isso for comprovado, para o Toffoli, tá? E para finalizar, nós temos aí talvez um possível acordo sendo costurado. Eu vou falar mais num outro vídeo, tá? Que baseia o seguinte, vou resumir para vocês. A CPI do Master, que está prestes a ser instaurada no Supremo, no Congresso, né? O Supremo na cabeça. Ela vai derrubar muita gente. E ela vai dar muita exposição para o caso. E isso é bom, porque exposição em ano de eleição é tudo que o povo quer. Expõe o nome dos corruptos, das pessoas que a gente não pode votar e nem apoiar. E esse é o melhor dos cenários, né? Por isso que eu gostaria muito que essa CPMI ou CPI saísse do papel, né? Entretanto, sabendo disso, o próprio sistema está tentando se blindar em partes. Por que em partes? Porque o estrago já está feito. A PF está investigando, já vai rodar muita gente. Mas para evitar que mais gente ainda rode, a galera lá no Congresso está articulando a derrubada ou o esvaziamento dessa CPI em troca da derrubada do veto do Lula ao PL da dosimetria. Lembra que foi derrubado? Lembra que o pessoal inocente do 8 de janeiro está preso até agora? Lembra que o próprio Bolsonaro está lá, preso, injustamente, sem ter cometido crime algum? Não é que ele não cometeu o crime, não é isso. O crime não existiu o golpe. Mas eles insistem nessa narrativa fantasiosa da Disney. Então, o acordo seria, vocês esfriam o negócio do Master, a CPI do Master, em troca, a gente derruba o veto do Lula e baixa a pena do Bolsonaro. É o que estão dizendo, eu não estou falando aqui que eu concordo, que eu acho isso legal, não, eu só estou trazendo a notícia. Talvez ao longo do dia ou da semana a gente tenha mais indícios desse provável acordo, não sei, tá? Mas é o que eu ouvi dizer aí, vamos ver se isso se confirma. Mas coloca aí nos comentários o que você acha
dessa notícia em específico? Quero saber a sua opinião. Não esqueça, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se se for novo por aqui. E não esqueça também, dia 1º de março, manifestação em todo o Brasil, aqui em São Paulo, na Paulista, como sempre, após as 14 horas, a gente tem um compromisso marcado. Estarei lá e se você não é daqui, verifique aonde vai ter na sua cidade, na sua região, porque a gente precisa libertar o nosso país. E esse é o ano da mudança. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.